Sejam muito mais que bem-vindos, senhoras e senhores, aqui no Top Livros, o seu canal preferido de leitura. E cá estamos hoje trazendo para amantes de ficção histórica e fãs de crônicas saxônicas, as Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, famoso escritor britânico, onde escreveu 13 livros fodas que deram vida à incrível série da Netflix chamada O Último Reino, ou também The Last of Kingdom. E eu lhes trago hoje o Machado de Ragnar. O Machado de Ragnar, o Intrépido, não o Lothbrok. Mas é isso aí, hoje vamos falar especificamente das Crônicas Saxônicas de uma maneira mais com spoilers, onde eu vou falar aqui, eu já falo logo no início que eu vou falar abertamente de tudo que tem nos livros. Então se você já leu, show de bola, que dá pra gente falar tudo sem nenhum impedimento de uma limitação de algo que não possa ser comentado. Eu vou comentar aqui algumas partes técnicas da história, um pouco mais assim as diferenças do livro e da série e também um pouco mais a essência, se aprofundar no livro, pois eu sempre digo, e eu não digo assim querendo ter razão, mas infelizmente no livro sempre tem mais detalhes, onde a gente percebe a essência da história de verdade, onde só é encontrada nas páginas. Então eu agradeço a sua presença, eu peço que, se você curte desse tipo de conteúdo ou você acompanha aqui o canal, se inscreve e deixa um comentário, um like, isso contribui bastante para o canal. Eu amo fazer isso aqui e eu gostaria bastante de fazer este canal crescer para trazermos sempre mais qualidade aqui pro canal. E falando em qualidade aqui pro canal, eu te convido também a adquirir as Crônicas Saxônicas. Eu adquiri esta caixinha onde vem 4 dos livros, eles estão ali, eu não sei se dá pra ver. Mas caso você queira adquirir estas obras simplesmente incríveis que iremos falar aqui, eu deixei o link na descrição para você. E lá na Amazon, um site 100% seguro, onde você adquire por um preço muito bacana livros onde você vai se sentir feliz em ler, tá certo? Eu agradeço se você adquirir neste link, pois eu trarei sempre mais qualidade aqui para o canal. Então o segmento deste vídeo será uma análise direta das diferenças do livro e da série. Alguns detalhes mudam, embora os dois tenham o mesmo segmento, contam a mesma coisa, eles contam alguns pontos de vistas diferentes, o que complementa um ao outro. Por exemplo, em alguns trechos conta a parte dos vikings e exatamente no mesmo ponto, por exemplo, na série conta a parte de Alfredo, a parte dos ingleses. E isso é muito bom por a gente ver pontos de vistas e, tipo, o quebra-cabeça se formar e a história ficar completinha, pois isso, né, vamos dar uma olhada aqui também e nessas diferenças. Veremos também algumas partes interessantes que valem ser mencionadas, como algumas batalhas, alguns trechos, algumas passagens, algumas aventuras onde só são encontradas no livro, tá certo? A gente vai ver isso também e veremos também mais profundamente alguns personagens que valem ser mencionados. Como no livro a gente conhece um pouco mais profundamente a característica dele, a personalidade deles, podemos ter uma visão mais abrangente, pois no livro a gente entende um pouco melhor quem eles são, o que eles querem e por que eles querem o que querem. Então, já dentro desta questão de diferenças, de pontos de vistas, para ficar claro aqui, no livro é contado a partir dos olhos de Uhtred. Então, no livro a gente só sabe o que Uhtred sabe, pois é ele quem narra. Uhtred, na verdade, ele está velho, contando todo o seu passado, e aí a gente vai descobrindo juntamente com ele. Então, algumas cenas que ele tá presente, ele narra normalmente, e algumas coisas que ocorreram fora do seu campo de visão, e ele ficou sabendo depois, ele fala como se fosse uma conversa. E aí vai construindo a história. Quanto na série, embora tenha uma visão centrada no protagonista, ainda assim ela permeia por todos os personagens, contando vários pontos de vistas, até mesmo quando Uhtred não está presente dentro da cena. Mas isso não é ruim, pois, como eu disse, complementa. Tem este
preenchimento a mais dentro da história. Por isso, a recomendação, né, que eu faço é bastante bacana e até importante se você gosta mesmo e gostaria de compreender bem a série, assistir e ler ao mesmo tempo simultaneamente, e aí fica completinho o quebra-cabeça na nossa mente. Mas mesmo com os dois preenchendo um ao outro e tendo esse segmento, esses pontos de vista diferentes, ainda assim tem alguns detalhes que são de certa forma diferentes pela adaptação do cinema, e é isso que a gente vai ver aqui. O primeiro que vemos logo no início é quando os dinamarqueses chegam na Nortúmbria e o senhor Uhtred de Bebbanburg reúne seu exército. Na série, ele leva seu filho para a batalha. Já no livro ele não leva, mas Uhtred foge do castelo e segue o exército. Uma outra diferença é quando os dinamarqueses se reúnem e decidem vender Uhtred a seu tio. Na série, eles se reúnem numa floresta, né? Eles chegam, marcam num ponto ali, na floresta eles conversam e vão embora. Mas no livro é dentro de um castelo, dentro de um grande salão no castelo. E nessa parte, nessa diferença, já fica embutida uma outra diferença, onde a série ela toma um rumo um pouquinho diferente do livro. Na série, neste trecho onde eles estão na floresta conversando, assim que Ragnar decide comprar o Uhtred, ele compra o garoto e eles voltam para casa. E aí, quando eles estão passando numa pontezinha, Ragnar cata e joga o Uhtred dentro de um riozinho, um laguinho. E aí, quando o garoto levanta, ele já tá grande, é tipo mágica. E aí a gente percebe que passou um tempo nessa parte. A série meio que pula isso. Mas no livro esse segmento permanece linear, não tem nenhum corte, não acontece nada. Uhtred vai crescendo pouco a pouco e a gente vai vendo os anos se passando até ele de fato se tornar grande. Ele se torna grande lá no fim do primeiro livro. E embora tenha essa adaptação, algumas coisas que acontecem nesse intervalo, né? Esse corte que a série tem, ela adapta para alguns acontecimentos futuros. Na verdade, ela pega pequenos fragmentos e inclui, né, após Uhtred já estar grande. O que eu gostaria de dar um ênfase mesmo é nesse trecho onde a série corta, que é praticamente o meio do livro. Não é o começo e nem o fim, mas é o meio onde eu achei, pela primeira vez que eu li, que seria a essência do livro, onde tá ali as batalhas, tá as aventuras, tá Uhtred viajando e conhecendo a Inglaterra e conhecendo a cultura nórdica através dos olhos de Uhtred. A gente tem toda a visão do universo dos livros se criando ali, né? Porque como ele é uma criança, de fato, a visão que é passado, tipo, os detalhes, é como se fosse mesmo a interpretação de uma criança. Isso que também é bacana. E aí a gente vê a interpretação dele, a visão de mundo de Uhtred mudando ao longo do seu crescimento. Isso que também é muito bacana, que só encontramos nos livros. Então, o que você está esperando para lê-lo? E se a gente fosse falar resumidamente desse trecho, que seria, por exemplo, isso aqui de páginas, mais ou menos umas 250 páginas. Se a gente fosse falar desse trecho, eu gostaria de dar um ênfase, né, nesse segmento, onde assim que Ragnar compra Uhtred, começa a infância dele e, tipo, a gente vai conhecendo, né, a mente de Uhtred e a gente percebe que a vida anterior dele, ele não gostava muito, também por seu pai biológico não ser tão bacana pra ele. A gente vê isso dentro do livro e dentro da série até um pouco mais explícito, o cara, tipo, meio xarope da vida. E aí ele não sente nada pelo seu pai, tipo, ele fica um pouco triste, mas ele não fica sentindo falta da sua vida antiga, porque a vida viking, a vida nórdica, a vida dos dinamarqueses, a vida dos vikings é muito mais interessante. E aí a gente começa a conhecer. Ragnar se instala na Inglaterra, passa a morar na Inglaterra e adota de fato Uhtred como seu filho. E aí ele é tratado como um filho. Uhtred tem um espaço dentro da família. Por isso, né, um dos motivos que ele não fugiu, nunca ter fugido. E aí, a partir disso, aqui no último reino, Ragnar começa a se preparar para a batalha, começa a recrutar homens e a juntar o seu exército. E não muito tempo depois, ele já
parte em viagem para Mércia e agora estão partindo para tomar o resto da Inglaterra. Esse trecho onde eles vão de navio, vários navios, eu não lembro quantos eram, mas eram bastante, cerca de 80 navios não, barcos, né? Vikings são barcos ainda pequenos, mas eles vão, e onde esse trecho me lembrou foi quando Ragnar, lá em Vikings, ataca a Mércia. É muito bacana, eu tentei assim imaginar a série e complementar no livro, que lembra bastante, né? E eu tentei imaginar se isso tem um pouco de fatos históricos, de fato, onde os Vikings atacaram a Mércia, de fato atacaram a Inglaterra toda, mas a Mércia, principalmente em a maioria das histórias que conta algum ponto de vista viking, tem esse ataque na Inglaterra e especificamente em Mércia. E a maioria das histórias que contam pontos de vista vikings tem este ataque à Mércia e eu achei muito bacana, né? E é um detalhe que eu notei que sempre ocorre em qualquer versão. E um detalhe também é que quando eles estão entrando em Mércia tem floresta dos dois lados e um trecho, um riozinho. E aí os mércios começam a atirar flechas nos navios, nos barquinhos dos vikings. Isso é um detalhe que tem tanto em Vikings quanto aqui nas crônicas saxônicas. E o bacana, aonde você entra na história, se você também fizer uma prática que eu costumo fazer, que aumenta um pouco a sua imersão, é colocar uma trilha sonora. Por exemplo, você está aqui e você coloca uma trilha sonora. Deixa eu ver uma mais interessante. Fala se não é uma trilha sonora incrível para você escutar enquanto você está lendo. Uma trilha sonora assim que complementa bastante a sua interpretação, né? A música, ela dá um pouco de emoção à cena. Imagina qualquer cena de filme sem música, silêncio, né? Fica um pouco vazio, então a mesma coisa é o livro. Até porque quando você está lendo, algum momento da leitura você esquece que você está lendo e só acompanha. Só fica passando uma historinha aqui dentro. E aí a música, ela melhora tudo isso. Então, nesse trecho ele foi muito bom pra mim, muito marcante, porque eu fiz isso, eu coloquei a música. E é um trecho onde eles viajam bastante e tem bastante batalhas. E aí, pra mim, é a essência da história, que infelizmente não foi colocada na série. Não foi criada, talvez por uma questão de adaptação, pela série querer focar apenas nos pontos principais, mas eu acredito também que possa ser um pouco difícil de criar tanta coisa, porque no livro tem bastante coisa, muitas batalhas, e pode ser que o orçamento fique muito caro. E aí, pra mim, o que melhorou drasticamente por colocar a trilha sonora especificamente nesse trecho, onde eu digo que tem a essência da história nessa parte, onde nos é construído a parte mais mágica da história, onde nos é contado através das conversas, dos diálogos de Uhtred com praticamente seu vô, né, vô de criação, pai de Ragnar, o intrépido. Ele conta bastante coisa para Uhtred através das viagens que eles fazem quando eles ficam bastante tempo navegando. E aí a única coisa que tem para fazer, já que Raven também é cego e Uhtred é uma criança, eles ficam conversando. Uhtred narra bastante coisa que acontece ao redor para ele, indo para Mércia. Eles atacam a Anglia Oriental também, então é um longo trecho onde eles atacam dois reinos vizinhos e tem bastante disso. Uma coisa que eu acho muito interessante é Raven contando bastante da Dinamarca, como que é lá a visão dele através da história. Uma coisa que eu acho muito interessante é Raven contando como que é lá no seu país, na Dinamarca, como que é a sua cultura nórdica, como que formou o povo viking. Ele conta bastante de tempos antigos, como ele já é idoso, ele conta o seu tempo, como as coisas acabaram mudando, mas que ele já foi o nobre e hoje é velho, fala várias línguas e tenta ser útil na medida do possível. Mas ele que nos traz assim de uma maneira bem misteriosa, interessante e bacana, que os diálogos de Uhtred, né, sempre curioso, e Raven fazendo esse mistério, vai
lentamente nos entregando que é a cultura nórdica. O Uhtred passa a gostar, ele passa a usar um colarzinho viking. E é aqui que encontramos as grandes batalhas, onde é narrado a fúria de Ragnar na batalha, como ele luta fodamente. Também Ubba é bastante notável, né? As descrições que tem, até pela interpretação de Uhtred, quando Ubba está lutando com vários inimigos ao mesmo tempo, sua fúria em batalha, sua habilidade. É muito bacana esse trecho, que na série não é tão explorado assim. Eu gostaria bastante de trazer aqui pra você, pra quem sabe você ler o livro ou pelo menos ficar sabendo que tem estas diferenças e algumas coisas que não estão na série, embora a série já seja boa, mas no livro tem esta chama de verdade, acontece coisa pra caramba. E dentro desses acontecimentos, dentro desses trechos que eu quis mencionar, que são bacanas, dentro disso, lembra aquele espaço que a série faz? Dentro da série, alguns fragmentos desse trecho são complementares, eles incluem de maneira um pouco diferente. Como por exemplo, após a invasão de Mércia, o rei Aethelred e seu irmão Alfredo vêm a Mércia para defender a Inglaterra e negociar com os nórdicos. E esse encontro dos líderes ocorre na infância de Uhtred, mas na série essa reunião já ocorre com Uhtred grande, e Alfredo já era rei, e Ragnar já havia morrido. Mas na verdade foi Ragnar quem liderou essa reunião, e é até ele quem caçoa dos ingleses pelos seus monges, pelos seus padres ficarem anotando tudo que acontecia ali, tudo que eles escreviam. Aí ele zoa. Na série é Ubba quem tira sarro, mas no livro é Ragnar quem fala assim pra eles: por que vocês estão anotando tudo? Vocês não conseguem se lembrar do que aconteceu aqui depois? Ei, Uhtred, pegue meu machado que eu também quero escrever uma coisa. E dentro deste acúmulo de coisas, né, conteúdo pra caramba, o que é interessante mesmo, o que contribui ainda mais é a habilidade de escrita de Bernard Cornwell, principalmente diante as batalhas, onde alguns livros a gente não entende 100%. Mas aqui a gente tem, parece que a história fica ainda mais clara quando se trata de alguma batalha, algum acontecimento de ação. Mas o que contribui muito para o seu entendimento e para a sua imersão, parece que você está vivendo de fato dentro de uma história medieval, é a escrita de Bernard Cornwell. Ele tem uma habilidade de deixar claro, de deixar tudo mais interessante, um pouco poético. As descrições dos personagens, as descrições das paisagens, a narração e a construção da história, que tudo fica, olha, é até difícil de explicar, meio complexo, porque é vários fatores que complementam, várias coisas que fazem parte da história, que dão uma chama, deixam ela, parece que viva dentro da sua mente. Até quando eu falo que a história parece que é uma história e não apenas uma leitura, é verdade, você esquece que está olhando para papel e tinta. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Eu gosto dos dois, é um pouco difícil a gente escolher entre a série e o livro, pois nesse caso eles se complementam. Mas coloca aqui nos comentários onde você se sente mais imersivo, assistindo a superprodução da série, assistindo as paisagens, a história, as cenas de ação, ou lendo o livro e imaginando, interpretando, vendo da sua maneira única aqui dentro. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua experiência sobre as obras de Bernard Cornwell. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua experiência com essa história. Mas continuando, dentre as diferenças da história. Assim que Ragnar o Intrépido é morto, na série Uhtred vai para Bebbanburg para mostrar a cabeça de um dos homens que seu tio enviou para matá-lo. Porém, lá no livro, quando isso ocorre, Uhtred ainda era pequeno e Ragnar estava ao seu lado. E após a morte de Ragnar, no livro, Uhtred vai para Mércia, não para Bebbanburg, e encontra o seu tio, mas o seu tio, irmão de sua mãe. O que ficou em Bebbanburg é irmão de seu pai e ele quer matar Uhtred. Por quê? Porque o Uhtred é a única coisa que impede ele de ser o legítimo herdeiro do trono de Bebbanburg. Porque Uhtred, que é de fato o
legítimo herdeiro. Só que ele usurpou a coroa. E aí Uhtred chega lá em Mércia para encontrar os parentes de sua mãe e pensa que vai ser recebido com abraços e flores. De fato, ele recebe abraços, mas os caras batem no ombro dele e falam: Uhtred, vamos pra guerra, vamos para a batalha. E aí acabam enviando Uhtred lá pra fronteira de Gales para lutar com os britânicos. Lembra que aquele ponto que eu disse num vídeo que está aqui em cima, onde eu falo mais especificamente? E aí o tio de Uhtred, por parte de mãe, bate no ombro de Uhtred e fala: vamos lá pra batalha, e manda Uhtred lá pra fronteira de Gales para lutar com os britânicos que estavam tentando ultrapassar a linha e tentar retomar o país que um dia foram de seus ancestrais. E o foda nessa parte é porque esta batalha é a primeira luta de Uhtred, a primeira parede de escudos, aquela briga entre dois exércitos que ficam um imprensando o outro. É a primeira batalha que Uhtred luta. Ele ganha, mas é bastante emocionante ver a primeira, porque no livro parece que ele já fica grande e não tem assim um crescimento. Na série acontece isso e Uhtred já é foda. E Uhtred tinha apenas 18 anos nesse trecho, onde ele luta a sua primeira parede de escudos. E a partir disso, algumas coisas mantêm o mesmo ritmo, como o pedido de Alfredo a Uhtred para contribuir no seu exército e na sua defesa de Wessex, já que parte da Inglaterra já estava tomada e o último reino é o Wessex. E aí Alfredo, bastante inteligente, faz com que Uhtred jure temporariamente lealdade a ele, também pedindo para ele, tentando convencê-lo e dando algumas coisas em troca para Uhtred ajudar, já que Uhtred sabia de perto como funcionava os nórdicos, como funcionava a cultura deles, as táticas deles de batalha e tudo mais. É Uhtred quem apoia. E na verdade Alfredo possa ter ganho algumas batalhas só por conta de Jovem Uhtred. E é nesse trecho onde tem assim um reencontro muito bacana entre Uhtred e o seu irmão Ragnar, filho de Ragnar o Intrépido. E agora o filho de Ragnar o Intrépido é Ragnar o Jovem, que ele voltou da Irlanda com bom exército e tá lutando ao lado de Ubba e Guthrum. Na série, o reencontro acontece no meio do nada, uma floresta estranha, e do nada Ragnar aparece atrás de Uhtred. Mas no livro, esse reencontro é muito mais emocionante. Imagina, os dois exércitos estavam lutando numa espécie de bosque, onde tem pequenas ilhas e ao redor disso, um pouco mais abaixo, um lago, como se fosse meio uma areia movediça. É um cenário muito bacana, como aquelas florestas sombrias, bem escuras, o sol tá raiando, mas lá parece estar de noite. E aí eles chegam de barco, chegam de navio e acaba ocorrendo uma baita de uma batalha lá nessa parte. E aí ocorre o reencontro de Uhtred e Ragnar. Alguns trechos Uhtred até poupa Ragnar de ser atingido, quem sabe por uma espada ou por uma flecha aqui. E aí, após a batalha, eles meio que se deslocam um pouco dos seus exércitos e acabam se juntando, trocam uma ideia, ficam meio isolados ali. Ragnar tenta trazer Uhtred pro seu lado. Uhtred, ele contando pra gente, a gente sabe tudo que ele pensa, pois ele expõe ali, fica com bastante vontade de mudar de lado e ir pros dinamarqueses, pois ele gostava muito da cultura nórdica. Mas Uhtred até deixa meio claro que ele era leal a Ragnar, o seu pai. E agora também acabou jurando lealdade a Alfredo, o que várias coisas influenciam para ele permanecer onde ele está. Porém, ele não é inimigo de Ragnar, o seu irmão de criação. E detalhe, Ragnar, o jovem que está conversando com Uhtred, ele perdeu toda a família, pois eu também explico num outro vídeo o que ocorre, na resenha do segundo livro, qual que é? Cavaleiro da Morte. E aí, eu conto lá o que acontece com Ragnar. Ele é morto por uma questão de vingança, e aí toda a família dele é exterminada. E aí a gente aborda isso lá nesse outro vídeo. Mas é um trecho que não tem na série, e é um trecho totalmente incrível.
pra gente ler, tipo, uma coisa assim, né, bastante grande, uma batalha grande. Há várias batalhas, mas poucas são exploradas na série. E o que eu gostaria de fazer também para complementar é falar um pouquinho especificamente dos personagens. Vamos começar pelo protagonista, Uhtred de Bebbanburg. No livro vemos bem de perto a construção de Uhtred. Como ele era apenas uma criança, no livro, como vemos toda a sua infância, percebemos a sua visão de mundo e seus dilemas sobre qual lado deveria lutar, se devia permanecer com os dinamarqueses ou se estava traindo o seu povo e devia lutar pelo seu país. A gente vê bastante esse dilema que Uhtred cai, pois ele gosta muito dos nórdicos, ele não gostava muito da sua vida antiga, mas ele se vê como se fosse um traidor e fica muito indeciso sobre o que fazer, de fato. Em partes, Uhtred é meio sem objetivo, sem propósito, fica um pouco confuso, mas ao longo de seu crescimento ele vai adquirindo sua ambição e vive exclusivamente para reconquistar seu trono por direito, Bebbanburg. E o que é muito foda é vermos lá no finzinho do primeiro livro e por todo o segundo livro, Uhtred se tornando um guerreiro lendário, sendo respeitado, temido, habilidoso e aos pouquinhos vai surgindo uma habilidade em que tanto lhe dá vitória como traz perigo à sua jornada. A influência e a liderança que adquire o torna um guerreiro cheio de inimigos. Então Uhtred vai se tornando famoso, vai se tornando habilidoso, um guerreiro nato, e isso vai lhe dando influência e conhecimento. E aí, isso também atrai não só bastante aliados, como bastante inimigos. Mas é o que vemos, né? Eu fiz aqui uma visão dos dois primeiros, né? Que equivale a uma temporada. Mas a gente vai ver isso bastante nos próximos vídeos e nos próximos livros. Então não perdemos por esperar. Já Alfredo, o rei de Wessex, Alfredo é apresentado já como muito devoto. A primeira aparição dele é se confessando e lamentando ao padre Beoca o seu terrível pecado de carne. Depois que ele se torna rei, se torna um homem ainda mais fiel e devoto. Mas também percebemos a Alfredo como um rei extremamente estrategista e inteligente. Alfredo não é bonzinho e pune severamente quem merece, principalmente os traidores. Ubba Lothbrokson, um personagem que tem um bom ênfase, onde eu quero dizer que sua personalidade é construída na maior parte através de relatos de outros personagens, e principalmente de Raven, o pai de Ragnar. Ubba Lothbrokson é bastante descrito como um guerreiro lendário, perigoso e muito devoto, do tipo que não bota seu exército de frente ao inimigo caso os presságios apontem um mau dia. E percebemos ele como um bom líder, guerreiro e de pavio curto. E não temos assim, pelo menos vindo de sua boca, o seu real objetivo. Mas certamente um deles é dominar toda a Inglaterra. Podemos tomar todos os fortes quando quisermos. Nós já tomamos toda a Inglaterra. Raven Ragnarsson. O Raven se tornou praticamente um dos meus personagens preferidos no primeiro livro. Na série ele não tem lá tanto aparição, mas na verdade dá pra contar nos dedos as vezes que ele aparece. Mas no livro é praticamente o personagem que nos apresenta não só a cultura nórdica, mas também nos contextualiza muito sobre o livro, sobre o passado da Inglaterra, onde ele relata muitas antigas viagens que fez na sua juventude. E ele comenta e nos traz até sobre um rei Arthur que viveu em tempos antigos ali na Inglaterra. Nossa senhora, quando eles comentam isso eu fico, meu Deus, que incrível. No livro não é muito explorado o passado de Raven, mas ele é pai de Ragnar e foi um grande rei no seu tempo. Ele é cego dos dois olhos e agora, estando mais velho e um pouco mais limitado, ele é um skald, um bardo, onde ele tem aquela habilidade de contar histórias. E finalmente vamos falar de Ragnar Ragnarsson. Aqui em Crônicas Saxônicas já pegamos Ragnar mais velho. Já era um líder e era muito respeitado. Ao contrário, por exemplo, de Vikings, onde a gente vê o crescimento de Ragnar Lothbrok bem lá no começo, onde ele ainda era um simples
né? Tipo, um simples cara que morava no sítio. Mas aqui a sua personalidade não lembra nem um pouco Ragnar de Vikings. Como toda a história é narrada através do ponto de vista de Uhtred, eu não consigo assim sentir uma personalidade bem marcante em Ragnar em Crônicas Saxônicas. A gente pode sentir apenas uma visão que Uhtred tem de Ragnar. Ragnar, na maior parte do tempo, ele está com Uhtred. Então, a visão e interpretação que a gente tem é de Uhtred. Não poderia ser de outra forma. Ragnar luta algumas batalhas e é um guerreiro nato, mas já sentimos que o que ele quer mesmo é engordar e envelhecer. Assim como ele fala na série assim que chega na Inglaterra. Mas tem alguns trechos onde Ragnar está em negociações ou em batalhas, e é nessas partes onde podemos ver um pouquinho do verdadeiro Ragnar, né? Aquele Ragnar lendário, aquele Ragnar histórico. A gente vê um pouco da fúria dele em batalha ou da astúcia dele em negociações. E quando o Uhtred, a alguns pontos, descreve Ragnar lutando, ele é visto como um homem extremamente violento que devasta tudo à sua frente e é extremamente habilidoso. Pena que na série a gente não vê isso, né? Só no livro, tem que ficar na imaginação mesmo. Guthrum, ou como no livro, Guthrum, o Sem Sorte. No livro, Guthrum é chamado como Guthrum, o Sem Sorte, e ele é um personagem bastante divertido. Ele é sempre sério, mas é bastante sarcástico, o que lhe dá um tom bem descontraído. Isso mesmo, ele sendo 100% do tempo um cara bem fechado. Bem cara amarrada mesmo. Nunca vi ele sorrindo, eu nunca vi ele sorrindo. Mas o interessante mesmo de Guthrum é sua mente aberta. Ao contrário de Ubba, que é totalmente devoto, Guthrum se interessa pelo conhecimento. Como em vários momentos do livro, né, Bernard Cornwell, ele gosta de incluir a questão da religião dentro da história. Assim como em Rei Arthur, aqui também tem bastante esta briga interna entre o paganismo e o cristianismo. E aí, Guthrum é um personagem interessante porque ele tem mente aberta e ele está aberto a escutar sobre uma nova religião, coisa que, por exemplo, outros personagens já querem pegar o machado e cravar na cabeça, né? Mas Guthrum, ele escuta, ele tem assim sede de conhecimento e em vários momentos, principalmente quando ele toma o Essex, ele encontra lá os escritos de Alfredo e ele encontra alguns padres e ele fala que quer conhecer aquela magia que é a escrita. Ele fala que é palavras sem sons, vozes sem pessoas e gostaria muito de aprender sobre aquilo ali. E quando ele vai conversar com, quem sabe, alguns padres ou mesmo o legítimo herdeiro de Wessex, o sobrinho de Alfredo, ele começa a falar sobre um pouco do cristianismo e Guthrum, ele para, ele escuta, né? E no final das contas, Guthrum, ele se converte. Então dá pra gente saber que é um personagem bastante mente aberta. Isso é muito bacana. E um outro personagem que eu gostaria de falar aqui, que tem um pouco de vida curta dentro da história, é o Sven do Cavalo Branco. E é um outro viking que eu também acho que representa muito um guerreiro foda, é o Sven do Cavalo Branco. Porque Sven, ele tem várias características que compõem um viking de verdade. Tipo, ele é sempre sujo, ele é meio grosseiro e ele é muito esperto, então, né? E ambicioso pra caramba. Sven, logo de cara, tanto no livro quanto na série, demonstra ser muito inteligente, disposto a fazer o que for possível para ter o que quer. E a sua ambição é sem limites. E ele até se recusa a se juntar com Guthrum, já que tem um exército maior, pois não quer se submeter a alguém. Porém, acaba se submetendo, pois enxerga que este é o melhor caminho para atingir o que deseja. Sven trai o Uhtred, o que mostra que não é nada confiável, mas cresce rapidamente em questões militares. Estes são os personagens onde eu gostaria de dar um ênfase aqui, pois são personagens que eu achei que foram mais protagonistas ali dentro da história. É claro que, como a história não há nada como uma leitura, né? A leitura é sem igual, tá certo? Se você quiser ler, eu recomendo bastante. Enfim, são esses os personagens que eu gostaria de comentar aqui, dar um ênfase maior. Alguns não tem tanto no livro ou na série,
Mas, enfim, foi minha interpretação que eu tive aqui. Eu agradeço a sua presença. Eu te peço que faça parte dos Top Livros. Comente aqui o que você achou dos vídeos, o que você tá achando dessa série Crônicas Saxônicas. Se você já assistiu tudo ou se você tá pensando em ler os livros, tá certo? Eu agradeço a sua presença. Crônicas Saxônicas na veia e até a próxima.